Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos iniciando mais uma semana de trabalho. Hoje, segunda-feira, da 7ª semana do Tempo Comum. E juntos novamente para refletirmos sobre o Evangelho do dia. Não esqueça depois de refletir comigo esta palavra, de você poder mandar, você compartilhar com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Vamos evangelizar juntos. Vamos fazer com que a palavra de Deus possa ecoar no coração de muitas e muitas pessoas. Não esqueça de dar o seu joinha aí embaixo, porque ele é muito importante para que esse canal cresça e evangelize cada vez mais. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte, com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito imundo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsar o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até vós trazeis aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou em pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós vemos neste trecho do Evangelho o poder de Jesus sobre o mal e, ao mesmo tempo, a fraqueza dos discípulos que não conseguiram expulsar o espírito maligno daquele menino. Então, diante da angústia do Pai, Jesus ele faz um apelo à fé, ensinando que tudo é possível para aquele que crê. Agora, quantas vezes nós nos sentimos fracos na fé, não é verdade? Quantas vezes nós duvidamos do poder de Deus diante das dificuldades? Meu irmão, minha irmã, a fé não é apenas acreditar que Deus existe, mas confiar totalmente nele, entregar tudo em suas mãos e preservar e perseverar, mesmo quando nós não vemos respostas imediatas. Porque às vezes as respostas não vêm, mas nós temos que perseverar, porque elas virão no tempo de Deus, porque Deus tem o seu tempo. E o pai do menino reconhece a sua fragilidade e faz um pedido sincero: "Senhor, eu creio, mas ajuda a minha falta de fé." Esse deve ser também o nosso clamor todos os dias. Você tem pedido ao Senhor para que Ele aumente a sua fé, ou você acha que você já tem fé suficiente? Jesus, ele ensina que existem certas batalhas que só podem ser vencidas com oração. Então o demônio que atormentava o menino só pôde ser expulso pelo poder da oração, mostrando que a oração é a arma mais forte contra o mal. Quantas vezes nós não acreditamos nisso? Quantas vezes você deixou de rezar? Quantas vezes você
disse que não tinha tempo de rezar o rosário, de ler a palavra, de meditar a palavra, de ir à missa, né? Por isso que muitas vezes o mal te rodeia e muita coisa ruim acontece na sua vida. Muitas vezes nós enfrentamos lutas espirituais e nos sentimos impotentes, né? Vemos nossas casas desmoronando, as nossas famílias divididas, vícios, doenças e tribulações. Então o inimigo ele quer nos enfraquecer e quer nos afastar de Deus. Agora, quando nós rezamos com fé, expulsamos o mal das nossas vidas, de nossa família e do nosso lar. E a oração, meu irmão, minha irmã, ela precisa ser constante, tem que ser diária, como um escudo de proteção. Você tem orado, rezado todos os dias? Você tem ensinado a sua família a rezar? Você tem rezado com a sua família? Quem reza tem força, quem reza resiste ao mal e quem reza caminha com Deus. E mais, como dizia Santo Afonso, quem reza se salva, quem não reza se condena. Muitos se preocupam, né, em proteger suas casas de ladrões, colocando trancas, né, alarmes. Mas será que nós protegemos nossa casa do verdadeiro inimigo, que é o demônio? Uma casa sem oração é uma casa desprotegida espiritualmente. Então o mal entra de diversas formas. Ele entra em casa quando existe a falta de perdão, através de brigas, de ódio, falta de fé, através dos vícios, o desânimo. Mas quando uma casa é cercada pela oração, quando há amor, perdão e fé, o inimigo não encontra espaço para agir. Então, se queremos um lar abençoado, precisamos fazer da oração um hábito diário. Reze com a sua família, peça a Deus proteção para a sua casa, consagre o seu lar ao Senhor. A oração é a chave que abre as portas do céu e fecha as portas do inferno. E Jesus mostra que a fé e a oração caminham juntas e nos levam a experimentar milagres. Talvez você não tenha experimentado milagres porque você não reza. Muitas vezes queremos que Deus ele haja rapidamente em nossas vidas, mas não nos comprometemos com uma vida de oração. E Deus age no tempo certo, mas Ele nos pede confiança. Então, se a nossa fé for forte e a nossa oração constante, nós venceremos qualquer batalha. Então, precisamos aprender a esperar, a confiar, a permanecer firmes na esperança de que Deus nunca nos abandona. Você está disposto a rezar mais, a confiar mais e a fortalecer a sua fé? Porque Deus, Ele quer operar maravilhas na sua vida, mas Ele precisa que você tenha um coração aberto e cheio de fé. Então que nós possamos, como aquele pai, pedir ao Senhor que Ele aumente a nossa fé, que possamos fazer da oração um hábito diário, trazendo a presença de Deus para nossas vidas e para nossas casas. O demônio, ele foge de onde há fé, ele foge de onde há amor, ele foge principalmente de onde há oração, porque quem reza nunca está sozinho. Você quer que Deus habite na sua casa? Então, abra as portas do seu coração e da sua família para que Ele, através da oração, possa agir poderosamente em você, na sua casa e na sua família. E que você possa dizer, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. E agora quero deixar para você a bênção para este início de semana de trabalho, para esta segunda-feira. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.